Obrigado, Adão. Pois é, um bom dia a todos, né? Como o Adão falou, eu não lembro, eu tive aqui faz pouco tempo, acho que uns 3 meses já. Cada 3 meses você vem aqui. Ah, sim. E eu confesso a vocês que para mim que eu tive sábado passado aqui. O tempo passa. A gente não está dando conta mais de ver o tempo que ele é tão rápido que está passando. Né? Essa noite eu estava deitado, refletindo sobre a mensagem de hoje e falando, já pensando nessa questão do tempo. E eu pensei assim, não faz muito tempo, gente, que eu tinha 24 anos, quando eu casei. Eu fico olhando hoje os rapazes, esses jovens, e eu fico pensando assim, rapaz, esses dias eu era igual esse rapaz, e o tempo passou rápido, e hoje já estou com 52 anos, e eu não tenho noção do tempo que ficou para trás. Eu confesso para vocês que não tenho. Para mim que é um negócio que passou voando assim, e a gente não vê. E quando você vê que não, o tempo passou, você já está velho. Irmão, se a gente não tiver com Cristo hoje do nosso lado, com Deus, nós não vamos aproveitar nada, porque essa vida aqui é passageira. Você tem uma passagem, rapidinho. Mas a eternidade que está esperando por nós, essa sim, vai durar, aliás, não tem fim, é eterno, a eternidade não tem fim. E eu fico pensando, como que a gente vai viver 1 milhão de anos, gente? Aí depois mais outro 1 milhão, e outro 1 milhão, mais milhões e milhões. Gente do céu, como isso vai ser bom? E Deus promete isso e Ele vai fazer. Pode ter certeza. O Adão falou que a gente temos algumas visitas, como essa senhora aqui, aquele casal lá atrás, né? E eu vejo que essa senhora aqui, ela já passou dos 50 também. Acho que ela é mais ou menos da minha idade. E eu creio que a senhora já fez muita coisa boa na sua vida. Pode ter certeza. Mas hoje, na minha mente, no meu pensamento, é a melhor coisa que a senhora fez. Foi vir aqui na casa de Deus. Amém. Pode ter certeza que Jesus está pertinho de você hoje. Né? E você vai alcançar o seu objetivo que você veio buscar aqui nessa manhã. Né? Aquele casal também, né? Ainda está novo, né? Não posso falar de vocês. Vocês faz pouco tempo que vivem, né? Mas nós aqui, eu, Adão, a gente já viveu um monte também, né? Eu acho que já passou dos 50 também. Também, né? Mas nós já vivemos um pouquinho mais do que vocês. O resto tudo é jovem. Tudo é jovem. Né? Mas com a bênção de Deus, eu tenho certeza que vocês novos, se Jesus não voltar até lá, vocês vão passar ainda da nossa idade. E nós também vamos ficar mais velhos um pouco. Ainda tem muito que viver ainda, viu, Adão? Tem muito, hein? Eu me sinto jovem. Apesar da cidade, mas eu estou jovem. Eu não me sinto velho, não. Né? Mas, meus queridos, brincadeiras à parte, e eu quero que vocês abram sua Bíblia no livro de Hebreus. Aqui não tem um copinho de água aqui não, né? Tem. Aqui tem. Deixa eu pegar. Não sei se quando eu falo, minha garganta começa a ficar seca e eu necessito um pouco de água. Não nem carro, velho, só vai ouvir da água. Quando é que é a passagem? Hebreus capítulo 2, que é a primeira passagem, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, o versículo 32, versículo 32 de Hebreus 11. Tá. Enquanto o irmão traz a água, que diz assim na minha Bíblia, né? O que mais posso dizer? Eu já comentei sobre o tempo, né? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Balaque, de Sansão, de Jéfter, de Davi, de Samuel e dos profetas. Para me explicar também para as visitas que não entendem muito, o que eram esses homens e o que era um profeta. O que era um profeta, irmão? É o seguinte, Deus chegava para um homem, não tinha idade não. Deus chamava homem novo, homem velho, de todas as idades. Ele chamava ele para ser profeta. E ele falava assim, olha, você vai levar a minha mensagem àquelas pessoas
Porque não era com todo mundo que Deus falava, porque se Deus falasse para algumas pessoas, por exemplo, se Deus chegar aqui hoje e falar para nós, nós morremos, por causa do nosso pecado. Então, o nosso pecado é tão grande que se Deus chegar na nossa presença, nós não resistimos e a gente morre, como se estivesse tomando um choque de 1000 volts ou mais. Aí Deus escolhia um homem preparado e falava: você vai levar a mensagem àquelas pessoas. E aquele homem chegava àquelas pessoas, daquele povo de Deus, e transmitia o que Deus falava para ele. Esse era um profeta, ou um defensor do povo de Deus. E aqui tem vários, aqui na Bíblia, né? Aí, principalmente aqui no livro de Hebreus, fala de quase todos os profetas, todos os homens, os heróis da fé de Deus, aqueles homens que foram fiéis a Deus. Alguns se desviavam, infelizmente, como acontece até hoje. Tem gente que infelizmente vive 50 anos do lado de Deus, aí do meio do fim, por causa de uma coisa qualquer, essa pessoa se desvia do caminho de Cristo e deixa o caminho de Deus. Então aqui tem um homem, que eu gostaria de comentar sobre ele essa manhã. Na verdade são 3. O primeiro aqui seria Sansão. Quem é da nossa igreja já conhece bem a história desse homem chamado Sansão, né? Havia um povo de Deus e havia um povo que não era de Deus. Era um povo chamado os filisteus. E esse povo, os filisteus, vinha para o povo de Deus, os hebreus, e o que acontecia? Eles massacravam o povo de Deus. Eles matavam o povo, eles roubavam o povo, eles acabavam com a cidade do povo, porque era um povo fraco que não tinha pessoas para brigar por eles. Os filisteus eram um povo forte, tinham muitos guerreiros, eram treinados para isso, e vinham e venciam através da briga, da luta, na espada. Matavam e levavam o que eles queriam e massacravam aquele povo. E Deus então disse: não, eu vou criar um homem para que esse homem seja o defensor do meu povo, que eu não vou mais aceitar que essas pessoas massacrem o meu povo. Então Deus chegou para um casal e falou: olha, vocês vão ter um filho. E aí Deus começou a falar para a mulher: na sua gravidez você não vai beber bebida alcoólica, você não vai fumar, você não vai comer comidas impuras, você vai se santificar para que esse menino nasça, e esse menino vai crescer, e ele vai ser o defensor do meu povo. Ele vai ser um homem forte, e ele sozinho conseguirá vencer mais de 1000 ou 5000 pessoas. E assim a mãe do rapaz fez, de Sansão. E ela falou: no tempo que o menino viver, você nunca vai cortar os cabelos dele, né? Porque Deus deu a força a Sansão. A força de Sansão eram os seus cabelos. E o menino nasceu e cresceu nos caminhos de Deus, e assim aconteceu exatamente como Deus falou. Um homem forte, um homem que lutava e vencia. A Bíblia diz que ele pegou uma queixada do jumento. Sabe quando o jumento morre e fica aquela queixada, aquela ossada lá? Com um queixo daquele ele matou 3 ou foi 1000? 1000 soldados que vieram lutar, né? E ali com aquela queixada, imagine, homens armados com espada, e ele só com a queixada ali no jumento na mão, vulco, era só dando, e as pessoas morreram. E por um bom tempo, esse homem fez a vontade de Deus e venceu. Mas, meus queridos, infelizmente, por desobediência, logo no meio desse mesmo povo, que era inimigo de Deus, ele foi lá um dia, e lá ele encontrou uma moça, e ele se apaixonou por essa moça. E ele chegou para os pais dele e falou assim: eu encontrei uma moça bonita e quero me casar com ela. E o seu pai disse: de onde é essa moça? Ele falou, não. Os pais falaram: não, jamais você vai casar com um povo inimigo nosso. E ele bateu na tecla e disse: eu quero aquela moça. Começou já desobedecendo a seus pais. Já começou o erro grande de Sansão, desobedecer os pais. A Bíblia diz assim, né? Um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos nessa terra. Então Sansão, a primeira desobediência dele, foi lá e casou-se com a mulher. Não casou,
tentou casar com essa mulher e deu tudo errado na sua vida. O irmão falou, irmãos, em fevereiro, eu acho, estive lá na praia, eu tenho um cunhado meu que tem uma casa lá na praia, e a gente sempre vai para lá e a gente se junta todo mundo. Ele tem um filho, rapaz, hoje ele está com 16, 17 anos já. Mas é um menino meio rebelde, assim, eles não são da igreja. Ele é bem rebelde com o pai dele, com os pais. E eles saíram lá e lá eles compraram sabe aquelas conchinhas que vendem na praia, que você abre e tem um negocinho dentro para beber, aquele líquidozinho. E eles chegaram lá com uns 20 ou 30 daquilo ali, e eles começaram a abrir. Ele pegou a faca assim, era bem ruimzinho de abrir. E o pai dele começou a abrir, e o filho pegou a faca, e o pai dele falando, você vai se cortar com essa faca abrindo desse jeito. E ele meio rebeldão, que você cortar, falando, e eu só olhando. E ele lá com a faca. E o pai dele falou umas 5 vezes, você vai se cortar com essa faca. Ele pegava a faca na concha, mas não deu nada. Aquela faca escapou e pegou no braço dele. Mas abriu o pulso dele. Eu falei assim, tá vendo aí, Felipe? 1-0 para teu pai. Ele falou para você ficou duvidando que não, né? Aí aquela correria, foi para o hospital, tudo, ponteou, enfim, sarou, ficou de boa. Mas se ele tivesse obedecido o pai dele, ele não tinha se cortado. E já aconteceu mais outras coisas por desobediência. E é um dos mandamentos, por isso que para mim a Bíblia é a coisa mais verdadeira que existe no mundo. Porque ela diz, quantos filhos desobedecem os pais e morrem? Quantos filhos morreram novinho hoje? O jovem de 16, 20, 25 anos, porque o pai e filho não vá, não faça, e ele diz, não, eu faço, é eu que mando, é tal e tal, e se dá mal, e muitos já morreram, porque desobedeceram os pais. A Bíblia não diz, respeite o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra, e o Senhor teu Deus te dá. E Sansão, o que aconteceu? Esse jovem, ele desobedeceu os pais dele e foi até essa cidade. Foi aquela confusão toda. Porque se eu fosse falar da vida de Sansão hoje toda, o culto todo não daria tempo, né? Mas só resumindo, aí com essa mulher não deu certo, deu tudo errado, mas já houve uma tragédia grande, muita gente morreu, desistiu. Aí o que acontece? Depois dessa, mais tarde ele vai e conhece outra mulher que também não era do povo de Deus, né? Aqui não fala bem de onde que era a Dalila, né? Mas era de uma cidade vizinha lá também dos filisteus. Essa foi pior do que a outra. Os pais também o recomendaram, filho, não vai dar certo. Não vai, eu quero essa mulher. Irmãos, no finalzinho da história de Sansão, por causa desses 2 casamentos errados que ele arrumou, né? Ele foi preso, ele se tornou escravo, cegaram ele sofreu, era um homem de Deus, que vivia nos caminhos de Deus, e se desviou dos caminhos de Deus, foi cego, viveu muito tempo preso. Mas o bom de toda a história ainda, é que ele não se perdeu. Apesar de tudo, no último dia de vida, no último momento, ele voltou para Deus, né, lá dentro de um palácio grande, uma festa do rei, e ele pediu a Deus novamente a força, e ali ele conseguiu matar muitas pessoas, o que Deus já havia colocado ele para vencer aquelas pessoas. E por isso o nome de Sansão ainda está aqui na galeria dos heróis da fé. Apesar dos seus erros, mesmo assim, Sansão terá salvação, né? Porque no último momento da sua vida, ele se arrependeu. Mas muitos não têm essa oportunidade, muitos não têm essa chance. Tem muitas pessoas que colocam na cabeça que eu vou quando for o tempo certo, eu vou para Deus. Outros saem da igreja e dizem, quando eu ver que a coisa está bem pertinho mesmo, de Jesus voltar, quando eu ver que as profecias todas estão se cumprindo, aí eu volto para Deus. Mas muitas vezes não dá tempo, irmãos. Nós não sabemos o futuro.
Nós só conhecemos o passado que passou-se na nossa vida. Desse momento aqui para frente, eu não sei nada do que vai acontecer. Aí como que eu posso falar? Hoje eu vou sair para a igreja, eu vou viver aqui mais uns 20 anos no mundo. Aí depois, quando eu vejo que Jesus está voltando, que o mundo está se acabando, aí eu volto para Deus outra vez. Mas isso não existe. Isso é ilusão. Né? Isso é coisa do inimigo que coloca na nossa cabeça e achamos que isso vai funcionar. Mas nunca vai funcionar. Né? Você tem que estar com Deus todos os dias da sua vida, em comunhão com Deus todos os dias. E assim você recebe bênçãos e mais bênçãos. Acontecem coisas ruins na vida de um cristão, da pessoa que faz a vontade de Deus, sim. Mas se você estiver com Deus, meus queridos, você vence. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu estou com Deus e eu morrer, não interessa, porque depois, a Bíblia diz assim, você vai dormir um pouco, eu abrir e fechar de olhos. Daí a pouco Jesus está te chamando. Gilvan, levanta, vamos viver tua eternidade. Está aqui tua coroa. Eu preparei para você desde o teu nascimento, desde a fundação do mundo. Essa coroa estava pronta. E Cristo está preparando essa coroa para cada um que acredita nele e faz a sua vontade. E não se desvia dos seus caminhos. Agora, dá um pulinho aqui na frente de 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Segue o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou dinheiro que ia receber fazendo o mal. Agora eu falo para vocês, sabe quem era Balaão? Para quem não conhece, quem não é da igreja, talvez não conheça Balaão. Um desses profetas que eu citei aqui. Um homem chamado por Deus para levar a mensagem ao seu povo, cuidar do seu povo e fazer o bem para o seu povo. E o que Balaão fez agora? O que a Bíblia diz? Chegou um certo rei, ofereceu um certo dinheiro, e esse dinheiro era para quê? Se fosse até para outra coisa até que vai, mas sabe para que era o dinheiro que o rei ofereceu para esse homem, profeta de Deus? Para amaldiçoar o povo de Deus. É como se uma outra pessoa chegasse para mim e me oferecesse um dinheiro e dissesse: Gilvan, você vai lá na igreja do supermercado aqui, né? Isso mesmo, você vai nessa igrejinha aqui e você vai chegar lá e vai amaldiçoar todo mundo que está lá. E para isso eu vou te dar tanto em dinheiro, um dinheirão que dá para tu comprar uma casa, uma chácara, um carro bom. E você só tem que chegar lá e fazer uma oração amaldiçoando eles. Porque, irmão, o que esse profeta falava aqui acontecia. Né? O que ele pedia, Deus fazia com que acontecesse. Aí o que aconteceu? O rei chegou lá, esse rei de outra cidade, chegou lá e falou: eu te dou tanto se você amaldiçoar o povo de Deus, que era o mesmo povo dele. Aí ele parou: minha nossa, agora o que eu faço? Gente, não tinha que pensar nada. Chegou um homem primeiro com essa notícia. Esse homem era para ele ter chegado e falar assim: vai-se embora daqui, em nome de Jesus, está repreendido. Show! Você acha que eu vou amaldiçoar meu povo, o povo do meu Deus, por dinheiro? Sai daqui. Não, ele começou a conversar. Mandou o homem entrar, deu dormida para o homem. Sabe aquele negócio? Será que eu posso? Mas eu sei que é errado. Sabe quando acontece às vezes muitas coisas na igreja assim, que a pessoa sabe que é errado, e vai até o pastor perguntar se pode fazer, se ele sabe que não pode, tentando encontrar uma brecha para dizer assim: eu sei que é errado, mas se o pastor disser que eu posso fazer, às vezes eu estou errado, às vezes eu posso fazer, mas não pode, irmão. Tem coisa que você não precisa perguntar ao pastor, porque aqui está toda a revelação. Inclusive falando para as visitas, né? Que hoje em dia Deus não se comunica mais com nós através conversando, né? Antes era por sonho, por visões,
né? Mas hoje ele se comunica com nós aqui, ó, aqui está. Tudo que você quer saber sobre Deus está aqui. Deus colocou tudo aqui. Isso aqui é para eu falar para o meu povo. Isso aqui é a minha revelação para vocês hoje. Então o que está aqui na Bíblia é o que Deus fala para nós hoje. Aí esse profeta chegou e disse assim, não, se Deus deixar eu faço, eu vou consultar Deus. Agora eu pergunto a vocês, se a pessoa chega e me oferece um dinheiro para matar uma pessoa, tem gente que mata por dinheiro, né? Eu chamo pistoleiro, matador de aluguel. Você chega, olha, eu não gosto daquele cara, te dou 5 mil reais, você mata ele, cara diz, traz o dinheiro. E vai lá, não conhece nem a pessoa, vai passando aquele, chega lá, pô, mata a pessoa, o dinheiro. E esse profeta de Deus fez a mesma coisa, né? Aí o primeiro ele não aceitou, depois o rei mandou outro, e ele, da mesma maneira, vem para cá, dorme aqui, amanhã eu vou consultar Deus, eu vou perguntar a Deus, e perguntava a Deus, e Deus, não, Balaão, jamais faça isso, não vou deixar que você faça isso, você vai amaldiçoar meu povo. E ele teimou, e foi até a cidade do rei, no caminho, ele naquele tempo andava a cavalo, e em uma jumenta, diz a Bíblia, e um anjo atravessou ainda na frente dele, volta Balaão, e a jumenta, ele não conseguia ver o anjo, mas a jumenta via, e a jumenta, e quando o anjo tomava o caminho da jumenta, e a jumenta não ia, e ele bateu nessa jumenta, vocês acreditam que ele bateu tanto nessa jumenta, que carregava ele, que a jumenta chegou a falar, como jeito? Falou, Balaão, por que você está batendo em mim tanto assim? Eu tenho te carregado a vida inteira, só tenho te ajudado, por que agora você está batendo em mim? Acho que ele deve ter batido com uma vara, um pedaço de pau que ele encontrou no caminho, né? E depois, aí ele estava tão iludido com o negócio que ele nem percebeu o que a jumenta falou. Ele disse, eu estou batendo em você porque você não vai para onde eu quero ir, por que você não me leva? Né? E o anjo ali se revelou, apareceu para ele, né? E falou, você não deve fazer isso, é eu que estou tomando o caminho da frente, da jumenta, por isso que ela não passa, sou eu, Balaão. Gente, Balaão, assim mesmo, esse profeta pensa num profeta teimoso. Mas vocês veem que o dinheiro muitas vezes cega a pessoa, né? E muitas vezes o dinheiro não traz benefícios. Muito dinheiro às vezes traz tragédia. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes em pessoas que acertaram na Mega Sena, na loteria, enricaram e só se deu mal. Fica pobre de novo, alguns morreram, as pessoas com ambição foram lá e mataram. Esse mesmo meu cunhado joga muito nesse tal de Mega Mania, que tem todo domingo. E ele falou, joga aí, que joga, rapaz, eu não jogo, eu não faço jogo nenhum, às vezes eu chego lá para pagar alguma coisa na loteria, aquela moça, vamos levar uma sorte hoje, a Mega Sena está acumulada. Não, obrigado. Hoje eu estou sem dinheiro, não dá para levar não. Porque um cristão, meus queridos, não joga em jogo nenhum. Porque jogo é jogo de azar. Jogo é do diabo, não é de Deus jogo. Por isso que nós somos aconselhados a não participar desse tipo de jogo, né? Desse tipo de ganhar dinheiro. Ser rico não é pecado. Se você tem uma empresa que dá muito lucro e você ganha dinheiro e mais dinheiro, não é pecado. Nunca foi errado a pessoa ser rico. Muitos desses profetas aqui eram ricos, riquíssimos. O pecado é você trocar o dinheiro por Deus. Foi o que esse pobre homem fez aqui, esse Balaão. E ele insistiu até o fim. E esse aqui se deu mal. Esse não tem salvação não. Ele se perdeu por ganância, correndo atrás do dinheiro. Infelizmente. Agora, vamos pular para outra. Agora, aqui em Hebreus. Volta para Hebreus de novo. Hebreus capítulo 11. Deixa eu falar de um homem agora que esse foi um herói, um vencedor. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Achou? Só era voltar um pouquinho que eu estava aí, né? Hebreus 11, 22. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Aqui é no fim da vida de José.
Mas eu quero falar um pouquinho do início da vida de José. Esse José aqui era filho de Jacó, um homem de Deus. Esse Jacó teve 12 filhos. E eu confesso para vocês, usando diretamente a palavra, esse aqui foi o único que prestou, que fez as coisas boas. O resto só fazia maldade, né? Embora o pai ensinasse o caminho de Deus. Mas o José foi diferente. Pelos próprios irmãos desse José, os 11 outros irmãos tentaram matar ele. Jogaram ele dentro de um buraco, porque o pai... É outro erro também, que às vezes a gente acha no pai, em querer demonstrar, talvez tem 5, 6 filhos, 10, e escolher um só para amar mais um do que os outros. E os outros acabam se revoltando. E foi o que aconteceu. José aqui, ele era um dos filhos amados de Jacó. Né? E os outros irmãos têm inveja dele. Esse aqui era o único filho que o pai deu uma túnica, que naquele tempo, eu não sei nem o que seria hoje, um bom terno. Seria mais ou menos um bom terno, bem bonito, essa túnica que José vestia, né? E eles tentaram matar de qualquer jeito, não conseguiram, porque Deus não deixou, mas mesmo assim eles venderam, naquele tempo, vendiam as pessoas para outros lugares. E os irmãos venderam ele para outro lugar, né? E chegaram em casa e falaram com o pai que um bicho tinha devorado ele. O sofrimento maior não foi nem de José, foi do pai. Imagina um pai já de idade, um filho que ele mais amava na vida, saber que foi morto, foi devorado por um bicho feroz. Eles mataram um animal, colocaram sangue na roupa dele e falaram que acharam a roupa dele com esse sangue que um bicho tinha devorado. E José foi como um escravo para outro lugar, e esse José aqui chegou lá, foi para a casa de um homem, né, de um homem dos reis, e esse homem viajava e deixava o homem confiou dele e deixou ele como, digamos assim, o gerente da casa. Ele cuidava de toda a casa. Mas a bendita da mulher, o homem, o seu patrão, começou a dar em cima dele, porque a Bíblia diz que José era um homem forte, bonito, né? Era aquele homão mesmo. E que qualquer mulher que botasse os olhos nele, cobiçava mesmo. E a mulher ficou em casa, a mulher não era essas boas mulheres, né? E resolveu agora cometer adultério com o empregado, que seria José. E ele fugia dessa mulher. Aí agora eu falo a vocês, como uma pessoa tem Deus no coração. Ele foi para esse lugar que ninguém conhecia José. Ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era o Deus de José. Então lá ele poderia fazer qualquer coisa que ninguém iria saber o que ele estava fazendo. Mas ele disse assim, eu jamais vou trair o meu patrão e o meu Deus. E a mulher dizia, mas que Deus é esse que você não pode trair? Nós estamos só nós dois aqui, vamos para a cama e tal. E José fugia. E até que um dia José, numa, elas pegou ele mesmo e disse, hoje você vai, hoje você não escapa. E com uma capa que ele tinha, ela pegou a capa dele, ele saiu da capa, correu e ela ficou com a capa dele no quarto dela. E ela, quando ele viu que não tinha jeito, então ela gritou para todo mundo que ele tinha atacado ela. Naquele tempo, meu irmão, se ele fizesse isso, podia preparar o pescoço e ia para a forca. Morria na hora. Mas o patrão dele, né, Potifar, eu acho que ele já conhecia um pouco da mulher dele, porque ele tinha que ter mandado matar José. Mas ele mandou só para a cadeia. Ele ficou em dúvida. Será? Eu vou mandar sempre para a cadeia. E ele sofreu muito na cadeia, ficou muito tempo na cadeia. Aí eu pergunto a vocês, um homem que não cometeu erro algum por amor a Deus, por que ele sofreu tanto? Para mostrar para nós que uma pessoa que está do lado de Deus pode correr também o risco de sofrer. Se você está passando por algum sofrimento nessa vida, não se desespere, espere, acredite em Deus. Não largue o caminho de Deus e fale, eu vou ser fiel até o fim. E foi isso que aconteceu com José. Depois de tanto sofrimento, sabe o que aconteceu com ele? Por ele ser fiel a Deus, a recompensa veio. José se tornou governador daquele país. Já pensou como se fosse o Ratinho Júnior hoje, o José.
governador. O rei colocou ele como governador. O rei disse: depois de mim, você que manda em tudo aqui. E José fez tudo com sabedoria e amor, sempre fazendo a vontade de Deus. Demonstra que no final você vai ter a tua recompensa. Você pode sofrer a tua vida inteira aqui, mas se você estiver com Deus do teu lado, no final, sempre a recompensa você recebe. E essa recompensa nossa, além de bênçãos que nós recebemos aqui na terra, de saúde, de proteção, nós contamos mesmo com a nossa vida eterna depois dessa vida. Cristo vai vir e vai levar você. Não, como é? O meu corpo vai ficar aqui, onde na terra, e vai sair minha alma e vai? Não, meu irmão. É você que vai. Não tem alma, não tem no espírito, o teu corpo. Esse mesmo corpo aqui, Deus apenas fará uma transformação, uma purificação, para arrancar todo o mal, todo o pecado, tudo de ruim que tem em mim, e vai levar eu, um Gilvan santo, para as mansões celestiais. Essa é a promessa que Deus faz para cada um que faz a sua vontade. A última passagem aqui para nós encerrar, nós vamos aqui no Mateus, no livro de Mateus. Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos encerrar nosso sermão dessa manhã. 4, 18 a 22. Adão, você achou aí, Adão? Não. Ainda não? Mateus 4? Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Posso ler? Pode ler, Adão. Mateus 4, 18 a 22. de 18 a 22. Isso. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, seguiram. Muito bem, obrigado. Aqui a gente vê um chamado que Jesus fez a algumas pessoas. Os discípulos de Jesus todo mundo conhece. Mesmo que você nunca pegou numa Bíblia, nunca veio numa igreja, mas acho que o pessoal do mundo inteiro conhece sobre os discípulos de Cristo, não é verdade, irmão? Você conhece, não conhece? Irmão, ali todo mundo conhece, né, irmão? São os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, com exceção de um que se desviou do caminho de Cristo, né, que foi Judas, que o traiu. Todos os outros foram fiéis a Jesus até a morte. E eles receberam um chamado. Mas sabe o que é o mais interessante do chamado desses homens aqui? É que quando Jesus chegou, é como se eu chegasse agora e falasse para a irmã e para vocês dois: tem mais alguém aqui que não é da igreja? É só vocês três hoje, né? Que é de visita? Aquela senhora também é visita? Aquela senhorinha de lá? Não. Só eles três que têm a visita hoje, né? Então vocês não são da igreja. E de repente, Jesus chegasse para vocês hoje, através de mim ou através de qualquer outra pessoa, e falasse assim: hoje vocês, a partir de hoje, vocês vão largar tudo que vocês têm e vai seguir a mim e fazer a minha vontade. E vocês simplesmente dizem:
eu aceito, Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmãos, foi assim que aconteceu com os discípulos de Jesus. Ele foi andando, aí a vista, achei que eles servem, vem cá vocês. Aí eles falavam, sim, Senhor, agora mesmo. Deixaram as redes, eles estavam pescando, deixaram tudo. O que o Senhor quer que nós façamos? E Jesus falava, e assim Jesus ia catando, 4 aqui, 3 ali, 2 ali, e até que formou os 12 discípulos de Cristo. E eles foram fiel a Deus, como eu já falei, tirando Judas, né? Os 11, depois eles colocaram outro lugar de Judas. Continuou 12 discípulos e foram fiel a Jesus, com seus altos e baixos, porque é isso que acontece na vida de nós seres humanos. Nós temos nossos altos e nossos baixos, mas é como eu falei, o importante é nunca deixe o caminho de Jesus, nunca largue Jesus, faça a vontade dele, faça o que ele pede. Aqui na Bíblia, irmãos, eu nunca li a Bíblia assim, tem um ano bíblico que você lê ela completa, assim, na escalinha, eu nunca li, mas eu acho que eu já li quase toda a Bíblia, né? O ano passado eu comecei a fazer um ano bíblico e cheguei perdido no Novo Testamento e desisti. E, irmãos, eu lendo a Bíblia, eu falei, mas aqui não tem nada de difícil que as pessoas às vezes falam, eu não consigo andar nos caminhos de Deus, é muito difícil fazer o que a Bíblia pede. Irmãos, coisa simples que tem aqui, e boa, só coisa boa para você fazer o que está escrito aqui na Bíblia. Qualquer um faça um desafio, eu vou ler a Bíblia, você lê 3 capítulos por dia, você consegue ler ela em um ano. Começa em janeiro, quando for 30 de dezembro, você termina de ler ela completinha, lendo 3 capítulos por dia. É maravilhoso, estamos no caminho de Cristo. Eu já estou no caminho de Cristo há 20, eu acho que quase 29 anos já estou perto de 30 anos. Eu conheci a Cristo, eu tinha 25 anos, eu com 52, é quase isso, né? Irmãos, como a irmã falou aqui, eu me arrependo de não ter conhecido antes. Aliás, de não ter nascido nos caminhos de Deus. Se o meu pai já fosse da igreja quando eu nasci, eu tinha aproveitado coisas melhores na minha vida. Mas eu agradeço a Deus, porque mesmo assim Deus me chamou, eu ainda era jovem. Então, é muito maravilhoso, é só coisa boa, é só bênçãos estar no caminho de Cristo. E todos esses discípulos aqui, irmãos, que estão na Bíblia, eles deram a vida por Jesus. Esses aqui, eu posso até falar, infelizmente, eles morreram por amor a Jesus, infelizmente por ter morrido, né? Mas felizmente que foi por Jesus. Né? Uma vez eu escutei um rapaz, quem é da igreja conhece o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, quem conhece aqui o Rodrigo Silva? Aquele homem que só fala de profecia, das coisas do Egito, é muito maravilhoso. Eu acho bom demais escutar as mensagens dele. Gente, aquele homem falando, você pode dizer, esse homem é um homem de Deus, é o Espírito Santo que fala por ele. Porque ele é muito sábio, aquele Rodrigo Silva. Aí ele falou que uma vez fizeram uma pegadinha na igreja, entrou 2 homens encapuçados, né? Capuçado? Fala de capuz? Acho que é, encapuçado, né? E com a arma na mão, e entrou na igreja. E ele falou que eles colocaram a arma e falaram assim, aquele que falar agora que é de Deus, vai morrer agora. Você pode sair, aquele que falar que não é de Deus pode sair. E os que ficar vai morrer. Ele disse que mais da metade da igreja saiu, mas quase todos. Ficou uns. Ele ficou uns ainda, ficaram, digamos que vamos dizer assim, que de 20 ficou 15, de 20 ficou 5. E ele falou, pastor, depois tiraram da boca, esse aqui é de Deus, pastor. Ele, vocês podem ir para a igreja, é só uma brincadeira. Aí eu pergunto a vocês, e se acontecesse isso agora aqui, quem ficava aqui dentro da igreja? É nessa hora que a gente sabe se está com Deus ou se não está. Irmão, eu tenho uma impressão comigo que eu ficava. Eu tenho uma impressão comigo. Eu disse, se um dia eu morrer com Jesus, eu morro feliz. Amém. Acaba chegasse com a arma. Ou você desce daí, agora eu te mato. Eu agora penso, pode atirar. Porque eu vou morrer, mas eu vou morrer no meu Salvador.
Eu penso nisso, eu penso. Com licença, vou dar uma notícia. Eu estava frequentando a igreja do Portão, e daí em um sermão lá o pastor contou a história da igreja dos 25 que tem no Equador. E então ali estava a igreja lotada e apareceu os guerrilheiros a fim de disseminar, e eles eram verdadeiros. Daí encostaram todos na parede, só vai sobreviver aquele que pisar em cima da Bíblia. Daí bastante gente, para não morrer, colocaram a Bíblia no chão e ficaram em cima da Bíblia. Porque aqueles que não pisar em cima da Bíblia serão mortos. E existe essa igreja. Entrem na internet e procurem a igreja dos 25, que vocês vão achar. O que acontece? Aí teve 25 pessoas que não pisaram na Bíblia, se encostaram na parede para esperar as rajadas, né? E os demais que não queriam morrer ficaram do outro lado em cima da Bíblia. E daí o que aconteceu? No final, ele falou assim, os 25 que não pegaram, que não ficaram em cima da Bíblia, esses que sobreviverão, e os outros que ficaram em cima da Bíblia foram todos mortos. Então, existe essa igreja, de verdade, irmão. Entendeu? Então é um paralelo isso que você contou aí. Muito bem, é verdade. Bom, então, para me encerrar aqui, só fazendo um apelo, né, que aconteça o que acontecer daqui para frente na sua vida. Irmã, se você ainda não conhece a Cristo, se você tem vontade de conhecer, a gente trabalha com estudo bíblico, né? A gente tem um estudo bíblico. A gente não vai simplesmente chegar a pessoa, você aceita Jesus? Aceita, então vem aqui, entra no tanque aqui, nós já vamos te batizar. Não, a gente não trabalha assim. A gente vai ter um estudo, vai te instruir, vai ensinar tudo a você. Depois que você aprender tudo, você decide se você quer ou não quer seguir a Cristo. Ninguém te obriga, né? Deus deu esse livre-arbítrio para todos nós. Nós só faz o que nós quer da nossa vida. Deus é tão maravilhoso que Ele poderia controlar todo mundo e falar, todo mundo vai fazer a minha vontade. Mas não, Deus trabalha com amor, com paciência, né? Ele trabalha assim, filhinho, você quer me seguir? Deixa teus caminhos. Né? Jesus disse assim, vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Cristo alivia as dores, né? Cristo mostra o caminho, Cristo mostra a verdade. Os caminhos de Deus é só coisa boa. Você só vai lucrar na tua vida seguindo a Jesus. Você não tem nada a perder. Muita gente às vezes fala assim, depois que Cristo voltar, eu vou viver minha vida eterna. Isso é um erro falar isso. Irmão, você entra na tua vida eterna a partir do momento que você aceita Cristo. A Bíblia não diz, eu já citei, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque você a partir de hoje já está vivendo a tua eternidade. Todos nós que fazemos a vontade de Deus, nós estamos vivendo a nossa eternidade. Apenas vamos ser transladados daqui para o céu, num tempo, depois vamos voltar a viver nessa terra, como vivia Adão e Eva no jardim do Éden, santo, sem pecado. Se Deus nos fez um chamado hoje, aceite. Eu sei que ainda tem muita coisa na minha vida que precisa ser mudada. Tem alguns hábitos que eu preciso deixar. E Cristo diz aqui, quando chamou os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos largaram tudo por Jesus. O que falta ainda você largar por Jesus? O que falta ainda eu deixar? Alguma coisa que ainda atrapalha a minha comunhão com Deus? Eu quero deixar, porque eu careço de Deus. Eu creio que você também tem esse desejo, né, irmãos? Então que Deus abençoe, que possamos sempre estar nos caminhos do nosso Senhor. Meu irmão, eu pedir para você, pode colocar o mesmo hino, e esse é seu final. Pode colocar o mesmo hino que a gente cantou no início, tá bom? Vamos ficar em pé e cantar. Vamos louvar o nosso Deus com alegria esse hino.
maravilhoso.